Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje está baseada no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma língua, a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Uma das coisas que mais atrapalha a vida cristã, a vida na terra, a vida não cristã também, e que promove a infelicidade das pessoas, são os conflitos, a indisposição, a unidade que Cristo promove quando nos convertemos a Ele. A unidade que começa no pensamento, a unidade que começa no coração, a unidade que é fruto da comunhão. A igreja de Corinto era uma igreja muito briguenta. Havia toda sorte de ações que promoviam a falta de unidade, apesar de ser uma igreja onde havia pessoas muito qualificadas, com dons, com conhecimento, mas por alguma razão, e nós sabemos que é a ação do mal, era uma igreja dividida, uma igreja que vivia brigando, uma igreja onde havia acepção de pessoas. Até a ceia era difícil naquela igreja, pois eles usavam aquele momento de santidade para glutonarias e bebedeiras. Havia um conflito de preferências entre pastores. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo e outros de Cefas, que era Pedro. E todos são de Cristo. E isso só é possível viver e compreender quando nós tiramos do foco o nosso ego e damos vazão à ação do Espírito pelo nosso coração quebrantado diante da grandeza do Supremo Pastor que é Jesus Cristo. A Babel, que foi a confusão de línguas do passado, fruto do orgulho humano que queria fazer uma torre para chegar aos céus, em Cristo ela é revertida na unidade da comunhão do Espírito, onde falamos entre nós com salmos e cânticos espirituais. Isso é uma experiência tão maravilhosa que nos motiva a permanecermos juntos como igreja no lugar santo que Jesus preparou, que Deus reservou, desde o Antigo Testamento até hoje. Hoje, no Evangelho de Cristo, na vivência da Boa Nova, Deus não está mais condicionado aos templos destrutivos construídos pelos homens, mas a sua habitação é o nosso coração. Quando nos convertemos, aceitamos Jesus no coração. E nesses tempos de grande confusão, de grande intolerância, que afetam o mundo, as famílias e inclusive a igreja, nós vemos uma riqueza, um privilégio de termos acesso a esse texto do nosso querido irmão pastor Paulo, na carta aos Coríntios, exortando a unidade na comunhão, a unidade de propósito, onde todos caminham para a mesma direção, que é a direção da obediência, a direção da instrumentalidade, para que cumpramos como instrumentos aqui na terra os propósitos de Deus para a igreja, que são bons. Então, fica aí diante da tentação, da provação, dos conflitos promovidos pelo mal e seus agentes, nós estamos com os olhos bem atentos no sentido de cumprirmos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que é nos vermos unidos em torno da mesma fé, do mesmo Deus, do mesmo Senhor,
e do mesmo propósito. Que Deus nos abençoe e sejamos uma igreja unida em obediência à palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta das opressões do mal. Em nome de Jesus, longa vida e paz na nossa comunhão maravilhosa do dia a dia, até que tudo se cumpra. Amém. Invoca-me